Olá, pessoal. Aula gravada para os segundos anos do SESC. É, Revolução Francesa, segunda parte. Na aula passada, nós vimos a França pré-revolucionária, as situações que a França se encontrava, né? Tanto na sua economia, na estruturação política, sociedade. Ah, e nós vimos também a primeira fase da Revolução Francesa, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte, até o momento da promulgação da primeira Carta Constitucional durante a Revolução, a Carta de 1791, a Constituição de 1791. Tá? Bom, mas vamos lá compartilhar os slides para a gente começar a segunda e última parte sobre Revolução Francesa. Lembrando que essa aula auxilia muito, tá? Na feitura da atividade, da tarefa dessa semana, ok? Bom, nós tínhamos mais ou menos parado nesse ponto. Deixa eu ampliar aqui rapidinho. Bom, nós vimos que o rei Luís XVI, depois de tentar uma série de reformas, de pacotes de medidas econômicas, financeiras, tributárias, ele tentou reverter o quadro, né, do déficit público crônico do Estado francês, tentar frear a alta inflacionária, a alta dos preços, né, a inflação, mas nada teve êxito, né? E nós vimos que a ideia era criar um imposto para setores sociais que sempre gozaram do privilégio de não pagar impostos, né, principalmente a nobreza. Essa ideia também fracassou, nós vamos ter a chamada reação nobiliárquica, né? Muitos nobres vão se opor à implementação do imposto universal. Bom, sendo assim, o rei então convoca os estados gerais, tá? Para decidir sobre essas coisas, tá ok? Eu mostrei para vocês que os estados gerais, né? Você tinha ali representantes das três grandes classes, né? Dos três grandes estados sociais, né? Da nobreza, do clero e do terceiro estado, chamados desclassificados, o povo, ok? Bom, e aí logo em seguida a convocação dos estados gerais, o que nós vamos ter? Um debate sobre qual seria o tipo de votação dali para frente, né? Havia um conflito, né? Porque alguns queriam o voto por classe, outros queriam o voto per capita, por representante, por deputado, né? Bom, e a coisa se precipita quando o interior da França passa a ser tomado por uma série de revoltas, ok? É o período do Grande Medo. Em Paris mesmo, nós tínhamos também muitas revoltas de rua, saques em armazéns, e aí nós temos o tão famoso dia da queda da Bastilha. Bom, a queda da Bastilha, o Grande Medo, aí representantes do terceiro estado se retiram do recinto dos estados gerais e vão para um outro prédio, né? E ali eles proclamam a Assembleia Nacional Constituinte. Nós já vimos tudo isso, ok? Bom, mas é aqui que começa de fato a nossa aula, ok? E aqui eu estarei praticamente respondendo, né? Vai faltar um acréscimo, que é a parte da pesquisa de vocês, ok? Mas veja só, começa a primeira fase da Revolução Francesa, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a Constituinte é para fazer uma Constituição, tá? E aí muda tudo no país, tá? Quando se elabora e promulga-se uma Constituição, muda muita coisa no país. Bom, e aqui que eu quero ressaltar um aspecto, né? Como era a composição ali do quadro da Assembleia Constituinte, ok? Então, nós vamos ter, basicamente, tá? Basicamente, nós vamos ter três grandes grupos atuando na Assembleia Nacional, tá? Você vai ter os chamados montanheses, tá?
eram deputados que ficavam mais na parte mais alta do recinto, ok? Daí eles serem chamados de montanheses, tá? Que era também um grupo apelidado de jacobinos, os jacobinos. Tá? No lado não tão alto, mas mais à direita, nós tínhamos então o Clube da Gironda, os chamados girondinos, ok? Daqui a pouco eu vou especificar qual o projeto de cada um no jogo político da Assembleia Nacional Constituinte. E logo aqui abaixo, na parte inferior, eram aqueles deputados, né, chamados de planície ou pântano. Né? Bom, vamos então por partes agora. Mais à esquerda, né, e na parte alta, nós temos os jacobinos, ok? Os montanheses, chamados também de jacobinos. Esse grupo, né, eles tinham como projeto, no momento de mudar a França, né, no momento revolucionário, o projeto deles era um projeto de natureza liberal popular, né? Explicando melhor. Era um projeto que tinha muito a ver com os interesses de grupos sociais, de classes, né? Como a pequena e média burguesia, tá? Grupos como os chamados sans-culottes, né? Que eram profissionais liberais ali, né? Pequenos artesãos, principalmente da capital, em Paris, eram grupos mais subalternos, ok? E, tá? Qual o projeto deles, né? Bom, primeiro, eles não queriam conservar a monarquia, tá? Eles queriam já a implantação de uma república. Outro ponto do projeto deles era possibilitar setores subalternos da sociedade de participarem do processo político, votando, né, ocupando cargos, que seriam defensores do sufrágio universal. Tá, ok? Nós vamos ver lá na frente que nós vamos ter o voto universal masculino. Né? Então, eles defendiam essa ideia. Ok? Bom, já o grupo dos girondinos, tá? Que ficava mais à direita, nós vamos ter, muitos defendiam não república, e sim a monarquia constitucional, ou seja, aproveitar o rei Luís XVI, né? Mas limitá-lo por uma constituição, ok? Ao mesmo tempo, esse grupo girondino queria fazer mudanças de natureza liberal, tá? Por isso que a gente pode falar que é um projeto liberal capitalista. Né? Eles queriam, por terem vínculos com a alta burguesia, né? E setores ligados a bancos, setor financeiro. Então, os girondinos representavam a alta burguesia e visavam mudanças, sim, mas conservando a monarquia, torná-la uma monarquia constitucional, né? Limitar, de certa forma, a participação, a radicalização, eles chamavam de radicalização da Revolução, impedindo a participação popular. Né? Por isso que eles vão ter como ideia o voto censitário, ou seja, a cidadania em votar, né? Mas limitada pela renda, tinha que comprovar uma renda, não é todo mundo do povo. Né? Então, eles buscavam, assim, de certa forma, né, fazer mudanças e impedir a radicalização das mudanças. Ok? Já o pessoal da planície, o chamado pântano, né? Esses, ora, votavam ao lado de decisões jacobinistas, ora, votavam ao lado de decisões dos girondinos. Então, era mais ou menos uma atitude de oportunismo. Né? Boa parte dos deputados, membros da planície, né, fazia parte da burguesia financeira. Bom, então, esse quadro aqui é bem sucinto, tá? Você tem os girondinos, que representavam os interesses da alta burguesia, né? Não querem o aprofundamento da revolução, a radicalização do processo revolucionário, ou seja, propõe mudança, mas dentro de um projeto apenas liberal capitalista, ok?
seria, na época, a direita, né? Porque na Assembleia eles estavam, né, sentados mais à direita. Tá? E dominavam a Assembleia, principalmente no começo, dominavam a Assembleia. Nós vamos ver isso. Os jacobinos ficavam mais à esquerda, na parte alta, os montanheses, né? Tinham um projeto mais liberal popular de sociedade, ok? E, então estava mais à esquerda. E no pântano você vai ter a posição política de centro, tá bom? Então, lá na tarefa de vocês, pessoal, eu mostro para vocês que os historiadores identificam na Revolução Francesa o início dessa esquematização, né? De esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, enfim. Aí basta você pesquisar para responder lá a tarefa se essa divisão ainda se encontra nos dias de hoje. Bom, continuando, é aí que nós vamos ter as diferentes fases da Revolução Francesa, né? Eu estou levando em conta que a Revolução Francesa é dividida em 3 fases, tá? Às vezes você pega livros de história que está em 4 fases, mas não muda muito, não. Então, em 3 fases. Nós vamos ter a primeira fase, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte e da Assembleia Nacional, que é a primeira fase, que vai até mais ou menos a morte ali, a prisão e morte do rei Luís XVI. A segunda fase, tá? ela tem uma troca de hegemonia. Ou seja, se a primeira fase foi uma fase de hegemonia girondina, tá? Aqueles moderados revolucionários, a segunda fase, pessoal, que vai de 1792 a 1794, é uma fase, a Convenção Nacional, de hegemonia do grupo jacobino. Boa parte da Convenção Nacional está sob o comando dos jacobinos, né? E a última fase, a fase conclusiva, você tem uma retomada da hegemonia do grupo girondino, tá? Bom, então vamos. Na primeira fase nós vimos muitas mudanças, né? O grupo girondino, mesmo querendo limitar as mudanças, né? Promover uma série de alterações significativas para a ordem político, institucional e jurídica da França. Tá? Nós vimos aí o documento que foi aprovado muito antes ainda da Constituição, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, trazendo princípios, né, de direito natural, direito à vida, liberdade, direito à propriedade, né, direito à segurança para o cidadão. Tá? Nasce aqui, inclusive, a figura do cidadão, a figura jurídica do cidadão. Porque antes o indivíduo era um súdito, ele só tinha deveres para com o Estado. Agora não, a Revolução Francesa inaugura um novo tempo. Ou seja, o indivíduo, né, o nacional francês, ele é detentor, tá, de direitos, mas também de obrigações para com o Estado. Bom, nós já vimos tudo isso, vimos, né, as mudanças que a primeira fase da Revolução Francesa trouxe, né, principalmente quando as mudanças que já haviam feitas por via de decreto são incorporadas ao texto que foi promulgado na Constituição de 1791. Bom, e aí nós vamos ter o final praticamente da grande fase, da primeira grande fase, né? É quando o rei Luís XVI é pego tentando atravessar a fronteira da França com a Bélgica e ali ele é capturado e ele é levado até Paris, tá? O grupo girondino não queria, né? Não queria a morte do rei, né? O grupo jacobino, que começa a se fortalecer nesse momento, né? Queria, sim, né? A condenação de Luís XVI como traidor não só da França, mas traidor da Revolução. Tá? E o rei vai ser guilhotinado, ok? Bom, e aí nós temos uma mudança no comando da Revolução. Tá? A Assembleia Nacional cria um órgão de governo chamado Convenção Nacional, tá? Que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, né, você vai ter o grupo girondino comandando, mas não demora muito, o grupo jacobino assume, né, a mesa diretora dos trabalhos, né, da Convenção Nacional.
E aí nós vamos ter a fase mais radical da Revolução Francesa, considerada pelos historiadores, ok? Bom, nessa fase, nós vamos ter, primeira coisa, né? É extinta a monarquia. Se na primeira fase da Revolução Francesa foi suspensa a monarquia, aqui na Convenção Nacional é extinta a monarquia, né? E isso vai ser representado pela morte do próprio Luís XVI em praça pública, ok? Guilhotinado. Então, é o fim da monarquia e, ao mesmo tempo, implanta-se o quê? A república, tá? Implanta-se a república. E não demora, sai uma nova Constituição, tá? Para alterar trechos da Constituição de 1791, uma Constituição agora, né, sobre a égide, sob o domínio do grupo radical, vamos assim dizer, dos jacobinos. É a Constituição de 1793, e com algumas novidades, né? Primeiro, república, tá? Não mais monarquia, como na Constituição anterior, tá? Sufrágio universal masculino, ou seja, não precisa mais de renda para se tornar eleitor. Na Constituição de 1791, né, nós tínhamos essa condição, essa exigência, né? Para ser um cidadão eleitor, tinha que comprovar renda. Agora não, é o sufrágio universal masculino, né? Estão excluídas as mulheres, ok? Bom, e aí você também tem uma outra decisão marcante, né? Uma novidade, o fim da escravidão em todas as colônias que a França tinha no mundo. Ok? Vocês estão notando aqui uma influência do pensamento iluminista, né? A ideia do igualité, né? Do fraternité, né? É muito marcante nesse momento, né? Bom, mas aí que está. Você tem já essas grandes mudanças, república, fim do escravismo nas colônias, né? Sufrágio universal de natureza masculina, tá ok? Bom, e aí o problema da economia, tá? Os jacobinos vão ter que tomar uma decisão por conta da alta dos preços, né? A inflação elevadíssima. E aí que o gabinete jacobinista da Convenção Nacional decide pelo tabelamento de preço, é a chamada lex maximus, em latim, lei, né, do preço máximo, né? Não poderia nenhum comerciante, né, nenhum vendedor de nada, colocar um preço de um produto que estivesse acima do preço da tabela, né? E essas proibições. Então você tem a lex maximus. Outra decisão muito interessante da Convenção Nacional. As terras que haviam na primeira fase sido confiscadas, que eram terras da Igreja Católica, agora elas têm como finalidade reforma agrária. Começa um processo de assentamento de famílias, tá? Em terras. Seria assim, mais ou menos, né, na expressão dos dias de hoje, uma reforma agrária, ok? Vocês estão percebendo que são medidas, né, que buscam alcançar as camadas mais baixas da sociedade francesa, contemplar os segmentos mais baixos. Repito, porque o grupo jacobinista tinha vínculos, né, com setores mais subalternos, né, pequena e média burguesia, mas tinha dentro do grupo jacobinista líderes ligados aos camponeses, né, ligados aos sans-culottes, né, aos setores liberais, aos artesãos urbanos, né? Bom, mas enfim. Então você já está tendo essa série de mudanças. O problema é que no meio da Convenção Nacional, no meio dessas mudanças, né, eclode, aparece numa província da França, né, chamada Vendéia, uma revolta contra-revolucionária, né? Uma revolta que vai ter como matriz, né, o clero refratário, né, vamos assim dizer, porque a revolução, já na primeira fase, submeteu a igreja à Assembleia Nacional. Lembra da Constituição Civil do Clero, que foi um documento onde o Estado francês declarava que qualquer ordem da Igreja Católica para se cumprir
na França tinha que passar pela aprovação ou não da Assembleia Nacional, né? E aí você vai ter na província da Vendéia, né, um clero refratário contra a revolução, aristocratas, né, proprietários de terra e até mesmo camponeses participando da revolução da Vendéia. Vai ser a chamada Guerra da Vendéia. É uma guerra civil, né? Bom, além dessa ameaça interna ao processo revolucionário, você tem notícias chegando que os reis dos países vizinhos à França estavam montando uma coligação militar, de natureza militar, para invadir a França, né? Invadir a França e derrubar a revolução, né? Qual o medo que esses reis tinham? Eles tinham medo de um processo de Revolução Francesa se internacionalizar, ou seja, as massas populares insurgentes, né, chegarem também, né, a contagiar, né, a população de seus países. Então, os reis, né, os estados absolutistas vizinhos, começam a se unir com o propósito de invadir a França. Então, nós temos que quadro, né? Um quadro de perigo, né? Internamente, a revolta da Vendéia como um movimento contra-revolucionário e, no plano externo, a coligação dos reis absolutistas sendo uma ameaça externa. É nesse instante que a Convenção Nacional, sob o controle dos jacobinos, né, decide em criar comitês com poderes extraordinários, tá? Poderes esses até que ultrapassavam a Constituição de 1793, né? Por razão de perigo, né? Por razão que o país, a França está passando um perigo, e mais do que isso, a Revolução está passando um perigo. Então, é criado dois comitês, o Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Salvação Nacional. De maneira bem sucinta, tá, pessoal? O Comitê de Salvação Pública vai ser constituído por alguns deputados que vão ter, tá? Vão ter a competência de, através de uma lei que vai ser criada, né? A lei do suspeito, ordenar prisões, julgar e, se for o caso, condenar o elemento contra-revolucionário, o elemento subversivo à ordem revolucionária. Tá? Então, começa o julgamento de muitos franceses identificados como contra-revolucionários. E aí nasce aquilo que os historiadores chamam de período do terror. Né? Vão para a guilhotina muitas pessoas, muitas, em toda a França, na capital muito mais, né? É a caça às bruxas, né? Mas no caso aí, né, as bruxas são os contra-revolucionários, ok? Bom, e para combater o perigo externo, né? O Comitê de Salvação Nacional, ok? Ou seja, em alguns momentos serão recrutados, tá? De maneira quase forçosa mesmo, cidadãos franceses para compor as forças de defesa da França, né? Ajudar o exército a impedir nas fronteiras, né, o inimigo externo. Então, é um momento excepcional, um momento de poderes extraordinários, tanto ao Comitê de Salvação Nacional quanto ao Comitê de Salvação Pública. Bom, e quando termina a Convenção Nacional? Porque ela é curta, né? A Convenção Nacional, ela vai dando sinais de término quando começa divisões dentro do núcleo do poder jacobinista, tá? Começa algumas indisposições, algumas contrariedades entre líderes muito fortes do grupo jacobinista, né? O jacobinismo tinha líderes como Danton, Robespierre, talvez o de mais destaque, né? Danton, Marat, Hebert. Então, começa eles baterem cabeça. Por exemplo, Danton fazia críticas, né, à lei do suspeito. Né? Percebia ele que muitos muitos inocentes estavam indo para a guilhotina. Né? Robespierre já entendia, né, numa mentalidade mais radical, não entendia assim. Né?
Você tinha lá também o grupo de Herbert, né, que buscava mais os interesses de setores populares do interior e tal. Então, resultado, começam cisões, tá? Conflitos dentro do núcleo duro do poder, né? Do grupo jacobinista. E aí eles vão se enfraquecendo, né? Principalmente quando Danton vai para a guilhotina, como se fosse um contra-revolucionário, né? E Robespierre vai se tornando, em meio à Revolução, né, um tirano. Né? Resultado, você vai ter um golpe dos girondinos. É a chamada Reação Thermidoriana em 1795. Ou seja, é destituído, tá? O Comitê de Salvação Nacional, ele é destituído, ou seja, perde a hegemonia o grupo de deputados jacobinos e assume agora o comando das mudanças, né? Na mesa diretora. Você vai ter agora os girondinos, é a retomada dos girondinos no controle da Revolução. Tá? Bom, e aí nós temos a última fase da Revolução, que é o gabinete do diretório. Né? 5 deputados vão ganhar, né, autoridade pela Assembleia da França de governar o país. Tá, ok? É a fase do diretório, portanto, hegemonia girondina. Lembrando que os girondinos é a ala mais moderada, né? que não quer radicalização do processo revolucionário. Bom, os girondinos, na última fase, né? Os girondinos, primeira coisa, nós vamos ter uma nova Constituição, a Constituição de 1797. Né? Essa Constituição ela vai trazendo também outras novidades. Tá? Volta o voto censitário, lembra que a fase da convenção havia estendido, né, o direito de voto, né, a todo mundo, exceto as mulheres, né, o sufrágio universal. Tá? Então, quer dizer, você tem agora a volta do voto censitário. Ok? Um outro detalhe também são extintos, né, os comitês. Ok? Então, quer dizer, é meio que barrado o processo do terror. Ok? Bom, em seguida, nós vamos ter uma revolta, quase um movimento remanescente, né, do período jacobinista. Nós vamos ter uma revolta remanescente do jacobinismo, né, que é a revolta dos iguais, a conspiração dos iguais, tá? Comandadas por um sujeito chamado Graco Babeuf. São os camponeses que querem a retomada do processo da entrega de terras. Né? Veja só, a fase da Convenção Nacional anterior, a fase jacobinista, havia feito uma reforma agrária. Só que com a entrada, né, do diretório e os girondinos, a reforma agrária é interrompida, ela é suspensa, não tem mais. Né? E aí, setores do campesinato, tá, sob a liderança do Graco Babeuf, né, marcham sobre Paris, vão até Paris. Tá? E aí há um processo de repressão. Okay? Ou seja, os girondinos mostram que não querem radicalização e, como eu já disse para vocês, eles não têm vínculos com os setores do campesinato, né? Eles têm vínculos com os setores da alta burguesia. Bom, em seguida, nós vamos ter uma série de denúncias de corrupção nas esferas do governo do diretório. Tá? Então, a imprensa, né, que corria livre, né, mostrando as denúncias de corrupção de membros importantes, de cargos importantes do governo do diretório. Outro momento, você tem a ameaça à revolução novamente. Né? Uma nova coligação de países vizinhos querem invadir a França, já estão, inclusive, ocupando partes das fronteiras, porque querem acabar com a revolução. Né? Bom, além disso, nós temos nos bastidores nobres, aristocratas, que começam a se articular para fazer uma volta à monarquia. Tá? É a chamada o movimento realista, ou seja, eles querem a volta do poder real. Né?
Então vejam quantas ameaças, né? Você tem a queda da popularidade do governo diretório, né? Por conta da interrupção da reforma agrária, por conta da repressão, né? Por conta das denúncias de corrupção nas esferas de poder, tá ok? A ameaça nas fronteiras. É nesse instante que nós vamos entender, tá, a aproximação desses grupos mais vinculados à alta burguesia, né, ao grupo girondino. Você vai perceber nesse momento quadros políticos, né, deputados, principalmente girondinos, a se aproximarem da figura militar de Napoleão Bonaparte. Tá? Começa a surgir, né, toda uma imprensa de natureza até panfletária que começa a exaltar a ideia de que a França, nesse momento, precisava de um salvador da pátria, né? Aquele que pudesse fazer uma intervenção no processo revolucionário e salvar a revolução. Salvar de quê? De revoltas camponesas que não param de acontecer no interior, né? Rechaçar a ocupação estrangeira, a invasão estrangeira nas fronteiras, né? Combater a corrupção interna, né? Afastar completamente o perigo da volta do regime monárquico. Então, Napoleão passa a ser a figura, né, pretendida no momento, né, para fazer o desfecho da revolução, para fazer a conclusão do processo revolucionário. É assim que devemos entender, pessoal, de forma crítica, né, história crítica, o golpe 18 Brumário, né, quando Napoleão, com suas tropas, ocupa Paris, né, e a partir dali começa um novo tempo. Né? Napoleão vai, de uma forma direta ou indireta, ele vai governar a França, matéria que nós vamos ver nas próximas aulas, ele vai governar a França por 16 anos, né? Em 1799 até 1815, lá com sua derrota definitiva. Então, é isso. O golpe 18 Brumário representa, tá, a ascensão desse militar no poder, né? Vamos assim dizer, o salvador da pátria, mas, na verdade, ele faz o desfecho da Revolução. Tá? Ele conclui a Revolução. E, durante o período do seu governo, da era napoleônica, ele vai consolidar as conquistas da Revolução Francesa. Ok? Por hora, ficamos por aqui. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.